Amém. Poder sentar, irmãos, o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu quero dar ênfase aí ao versículo 6 até o versículo 9, que diz assim, Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao verso 9. No final, nós estaremos orando também pelo Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo nosso município, pois esse momento separamos para declarar quanto à área financeira, a bênção do Senhor, e sabemos que a bênção do Senhor é fruto, ela é automática, mediante a obediência. E a palavra de Deus diz assim, eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Gostaria de ler de novo, você pode repetir? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. O texto, eu considero, é um dos textos mais profundos, se não o principal texto que destaca que Deus não faz separação entre a vida, Deus não faz separação da vida de um servo dele em áreas. E áreas que ele não liga e áreas que ele liga. Não, absolutamente. Deus olha para o todo da nossa vida. E Deus, no texto de Malaquias, ele trata de vários assuntos com o povo de Israel. E esse capítulo especificamente esse trecho, Deus trata da área financeira. E ele destaca que o povo estava distante dele e ele distante do povo. Tanto é que ele logo declara, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Então o texto vai levantar que Deus estava distante do povo, no sentido, não que Deus não estava vendo o povo, Deus não que ele não estivesse ouvindo o povo, ouvindo no sentido da audição, porque Deus está em todo lugar, mas não havia a consolidação da aliança, a aliança estava quebrada. O Senhor não estava trazendo a bênção sobre o povo, pois havia desobediência. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de levantar aqui um assunto importantíssimo para ampliar nossa visão sobre a fidelidade na área financeira. Infelizmente, a impressão que nós muitas vezes temos é que parece que essa área é uma área que Deus abona. Abona dos seus mediante a luta que ele esteja vivendo. Mediante a dificuldade que a pessoa esteja passando, então, eu mesmo como pastor já encontrei não poucas vezes onde a pessoa não conseguia ser fiel e ela tinha uma multidão de justificativas. E se no final eu perguntasse assim, mas Deus está com você, você está agradando a Deus, a pessoa diria sim, eu tenho certeza que Deus está comigo. E ao mesmo tempo havia ali um conflito, porque sabia que estava em falta, mas Deus o ama e Deus está comigo. É como se não faltar a oração ou a leitura da palavra fosse suficiente para ser recebido por Deus. Em outras palavras,
se eu na minha vida conduzir a minha vida espiritual, vamos dizer assim, tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, mas não sou dizimista, fosse algo que Deus abonasse. Eu quero deixar claro, irmãos, que Deus não precisa do nosso dinheiro. De forma alguma, Deus não precisa. Na verdade, Ele é dono de todas as coisas. Todos nós sabemos da doutrina que quando alguém entrega o seu dízimo, a sua oferta, ele está reconhecendo que Deus é que o abençoou. Então, nós é que precisamos cultuar a Deus reconhecendo que Ele é que nos deu o sustento. E por isso fazemos. Mas quando não fazemos isso, quando não reconhecemos, quando retemos, nós estamos, não todos, mas a raiz pode ser a avareza. O que é a avareza? A avareza é quando uma pessoa quer para si mesma. Ela não consegue entregar o que é de Deus para Deus. Então, o texto vai declarar, o próprio Deus dizendo ao povo de Israel, que eles estavam roubando, e roubando porque o dízimo e as ofertas são propriedade do Senhor. O dízimo, 10%, a oferta é algo voluntário do coração de quem tem recebido da parte de Deus. Na verdade, se você for estudar o texto, não só o texto, mas esse assunto, você vai perceber que o dízimo tem um valor estipulado que qualquer pessoa que entende um pouco de matemática vai saber. Só basta pegar o que Deus entregou, o que Deus proveu, o que Deus deu e ali fazer o cálculo de 10%. Não há um cálculo para a oferta. A oferta, na verdade, ela vai trazer uma revelação à amplitude do coração de quem entrega. Você vai compreender pela palavra de Deus que a oferta não tem valor, não tem um valor estipulado, um quantitativo determinado na Escritura, porque ela é fruto do reflexo da generosidade que Deus plantou na sua vida. Se Deus tem te abençoado além do que você tem esperado, se na sua visão o Senhor tem te dado além, na hora de entregar uma oferta, qual o reflexo disso? E as ofertas, como eu disse, não tem um valor estipulado. É algo entre a pessoa e Deus, e o nivelador é a visão que eu tenho a respeito do que Deus tem me abençoado. Não há absolutamente nenhum número que comprove quanto deve ser uma oferta, ou quantas vezes se deve ofertar. Nós temos a compreensão, por exemplo, dos princípios que são aplicados no templo. Quando o templo no Antigo Testamento foi construído, as ofertas, e aqui eu estou dizendo as ofertas de sacrifício, elas superaram todo e qualquer tempo que tenha sido feito sacrifício. Foram milhares e milhares de animais sacrificados em consagração do templo. E aí alguém pergunta, pastor, mas por que desses milhares de animais? Ao que dá a entender o texto, era a satisfação do rei Salomão em ter a conclusão da casa de Deus no meio do povo de Deus em Jerusalém. Isso não tem limite. Isso não tem absolutamente limite. E a riqueza que Deus tinha dado ao povo era tamanha que o próprio rei não estipulou um limite do nível de ofertas a serem apresentadas. E as ofertas eram em consagração ao templo. Como eu disse, se você for estudar esse assunto, você vai encontrar muito material. Mas o que eu quero dar o destaque nessa noite é que nós precisamos ser absolutamente libertos de qualquer possibilidade de compreendermos errado. Como assim?
Deus quer o meu coração, Ele não quer o meu dinheiro, então não vou entregar. Deus deseja que eu seja de oração, que eu leia a palavra, que eu não falte os cultos. E então eu posso viver sem entregar o dízimo. O texto declara que houve uma quebra de comunhão. E o chamado de Deus é: venham a mim, então eu virei até vocês. Um dos princípios, considero, é o princípio raiz desse entendimento, é que quando Adão e Eva cometeram pecado, o espiritual, a desobediência, o espiritual refletiu no material. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar extraordinário. O Jardim do Éden era um paraíso na terra. Mas após o pecado, isso se desfez. Não houve um pecado envolvendo a não entregar o dízimo. Não houve um pecado envolvendo não entregar a oferta. A raiz do pecado foi ser como Deus, decidindo o que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos. Essa foi a proposta de Satanás para Eva. Mas basicamente, eu estou aqui citando um texto que demonstra uma outra visão, que agora o lado contrário. O espiritual refletirá na área material. Por outro lado, comecei falando sobre isso, que o material, a não entrega dos dízimos ou ofertas, parece não ter nenhuma preocupação, nenhum problema da parte do povo de Israel. O Senhor pergunta: vocês estão me roubando. E eles então dizem: mas em que, Senhor? Em que te roubamos? Em outras palavras, eles não entendiam que a infidelidade era uma quebra de comunhão. Irmãos, isso existe até hoje. Então, eu acabei de citar as duas coisas. Adão espiritualmente quebrou a comunhão com Deus, e isso refletiu na área financeira. E por outro lado, a área financeira parece estar desconectada da área espiritual na visão de quem não obedece. E era a situação do povo de Israel. Eles não percebiam que não tinham um problema a ser resolvido. Eu quero repetir as palavras. O versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí o Senhor diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, não há separação entre aquilo que nós podemos compreender, entre aspas, né? Área espiritual. O que seria a área espiritual? Pastor, eu estou com minha vida espiritual em dia. A pessoa é uma pessoa de oração, ela é uma pessoa que lê a palavra. E o dízimo? E a oferta? Essa área eu ainda não consegui. Irmãos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, primeiro, de decidirmos o que é certo aos nossos próprios olhos. Nos arrepender de separar o que Deus nunca separou. Deus jamais separou uma só parte da nossa vida. Ou seja, você pode ser fiel no dízimo e oferta e não orar, não ler a Bíblia, não fazer mais nada. Você acabou de separar e você não pode separar. A vida espiritual de uma pessoa é uma só coisa diante de Deus. Se você é fiel em todas as áreas. É espiritualíssimo ser fiel nos dízimos e ofertas. É super espiritual
ter uma vida de oração, de leitura da palavra, e é claro, a coroa de tudo isso é a obediência. É o praticar o que eu tenho lido, é praticar o que eu tenho falado, que eu tenho ouvido da parte do Senhor, e baseado nas minhas orações, é praticar a fidelidade que tenho recebido. Eu quero convidar você à oração, de forma que Deus tenha misericórdia de nós, e nós tenhamos a libertação dessa área da nossa vida. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E o que mais nos impacta é que Deus só tornaria a ter comunhão mediante a obediência. Todos nós desejamos que o Senhor tenha aliança fechada conosco. Quem deseja aí, diga amém. Todos nós. Então não separe uma área que pode você deixar de lado, não separe. Não cometa o erro do povo de Israel, se é o seu caso, só Deus sabe e você. Que Deus abençoe o seu coração e para isso nós vamos orar. Nós acabamos de ouvir uma palavra e agora é hora de oração. Oração, o nome já declara. Quando eu penso oração, eu penso logo na palavra que ela mesmo carrega. Ação. Fique de pé no seu lugar, vamos orar e vamos agir em oração. O que eu aconselho mediante a palavra, obedeça hoje. Declare hoje. Pastor, eu não tenho nem emprego. Meu irmão, declare que você já recebe na sua vida. Deus não vai deixar você desempregado, você só está passando um momento. É só um momento que você está passando. Deus não desampara. Deus não desampara. Pastor, mas eu sou infiel há muito tempo. Meu irmão, o povo de Israel estava infiel, mas Deus enviou lá um profeta de Deus. O Senhor Deus tem enviado sobre a sua vida a sua palavra. Receba essa palavra e pratique agora a fidelidade. Em seu coração, declare fidelidade ao Senhor em todas as áreas. Pai, nessa hora, nós te pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque muitas vezes nos portamos como se o Senhor não fosse ligar para uma área ou outra da nossa vida. Misericórdia, porque muitas vezes queremos que o Senhor compreenda sob a nossa ótica que nós estamos certos sim e agimos com o entendimento humano a respeito das necessidades. Nós te pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia porque o Senhor é que é o Senhor, não nós. Não nós. Nós não temos a capacidade de acrescentar um único momento à nossa vida. Não temos a capacidade de determinar nada sobre nós mesmos, porque o Senhor é que detém todo o poder. E nós te pedimos, Pai, misericórdia, e declaramos fidelidade na área financeira. Fidelidade, Senhor, obediência, Senhor, na área financeira em especial. Uma área tão atacada, Senhor, com tantas mazelas. Nós te pedimos misericórdia, e nós queremos declarar diante de Ti, Pai, que o Senhor não separa, e nós nos entregamos totalmente, declarando fidelidade em todas as áreas das nossas vidas. E nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, a viver esta palavra que ouvimos. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra. E oramos, Senhor, declarando agora sobre o município de Angra dos Reis, o Teu milagre, a Tua bênção, a Tua intensidade poderosa, a Tua presença intensa sobre essa cidade, quebrando toda a força do mal, toda a cadeia. E declaramos, Pai, prosperidade, prosperidade, empresas se instalando nesse lugar, empresas sendo, Senhor, vindo para essa cidade, e todos os negócios que estão parados sendo revitalizados, restaurados no seu funcionamento, e as portas de emprego sendo abertas, escancaradas nesta cidade, meu Pai. Senhor, toda a região da Costa Verde, eu te peço, Pai, vem com Teu poder, vem com a Tua misericórdia, e seja assim sobre o estado do Rio de Janeiro, e
todos os estados brasileiros, Pai, todos os estados da nossa nação, declaramos a prosperidade do Senhor, a mão poderosa do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, seja assim, meu Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Você crê? Então levante as suas mãos. Especificamente eu quero orar agora mediante a oração de arrependimento, que eu creio que você mesmo fiel fez diante de Deus. Senhor, seja agora estas mãos cheias, seja, Pai, essa pessoa que está acompanhando agora de sua casa, seja ela agora abençoada, e as suas mãos sejam cheias, meu Pai, seja o teu poder estabelecido, seja a tua mão viva, meu Senhor, sobre a vida de cada um. E agora, na autoridade do nome de Jesus, seja assim, meu Deus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Glória e honra ao nome do Senhor. Você tem liberdade de vir à frente, dedicando ao Senhor dízimos e ofertas.